Iniciar a gravação. Tá. Vamos lá. Deixa eu dar um open aqui de novo, porque se mudou as coisas. Tá. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para gravar nosso protótipo de um aplicativo para controle de lixo. Nós utilizamos esse site chamado Marvel App. E nós vamos apresentar agora o que foi desenvolvido. A ideia básica do aplicativo a gente pensou que o gerenciamento de lixo tem três interfaces principais. A primeira interface é justamente o consumidor. Ele vai fazer requisições, vai se cadastrar e vai falar suas demandas, e aí essas informações vão ser utilizadas para a gente gerir esse lixo. A segunda interface é do funcionário coletor, que é a pessoa que trabalha no dia a dia recolhendo lixo nos pontos necessários e depois leva para os pontos de coleta. E a terceira interface é justamente os administradores, que vão determinar as rotas, cadastrar e descadastrar funcionários e analisar as informações coletadas pelos coletores. Isso aqui está descrito pelo user type, que está aqui na parte de para selecionar o seu tipo de usuário, mas a tela inicial de login é a mesma e seria o mesmo aplicativo, não criando necessidade de gerar mais aplicativos para isso. O ID nós pensamos ser um CPF e a senha é a senha que eu quero escolher. A senha é a senha que o usuário escolher. E aqui tem um botão para se cadastrar e um botão para logar. Caso a pessoa clique no botão de cadastrar, ela vem para essa tela, ela coloca o tipo de cliente, lembrando que aqui só é cadastrado consumidores. Tanto o funcionário de coletor quanto o funcionário administrativo são adicionados pela empresa, de forma direta no servidor. E aqui coloca o endereço dela, coloca o CPF e a senha que ela pretende usar. Não apenas CPF, CNPJ no caso de condomínios e coisas que não são um indivíduo em si. Exato. Então, bom, é isso. Logo depois, aqui nós já temos a gente começa a parte de funções de consumidor. A primeira delas é um reaproveitamento da última tela, que é para mudar mudar os cadastros. Mudar os dados cadastrais. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma empresa que quer solicitar o nosso serviço. E aí ela mudou sua sede, então ela vai ter que mudar seu endereço. Ou, sei lá, agora o condomínio, um prédio em si, expandiu agora um condomínio. Então aí, tipo, mudou o ponto de coleta, mudou o tipo de usuário. Sim. Ou você, contratante solo, pegou, contratou, mudou de apartamento. Mudou para apartamento. Aí você tem que mudar também. Tem que fazer algumas coisas em relação a isso. Aqui você também tem o meu lixo, que vai identificar para você o tipo de lixo que a empresa já coletou desse usuário. Isso é um gráfico do usuário. O total contratado e só quebra. E é só quebra, tipo, quanto de lixo reciclável, orgânico, não reciclável, perigoso, que é o hazard. Isso. E aqui você também tem um botão para solicitar uma vinda adicional. Por Exatamente. exemplo, você gastou todo o seu recurso do mês. Pra gente passar de novo e coletar, você solicita esse valor, entendeu? Exatamente. Aqui nós temos as ordens. Quando você entra, isso também faz parte da parte do consumidor. Ele vê aqui quais são as ordens fixas dele, quantas vezes por semana, em que dias da semana passam essas ordens fixas. E aqui você pede também mais passagem. Uma ordem adicional. Uma ordem adicional. Eu vou fazer uma festa, vai ter lixo pra caramba. E aí, tipo, eu preciso me livrar desse lixo, eu vou lá e chamo, não, tal dia, 2 dias depois da festa, eu quero que você passe aqui, porque eu vou ter limpado tudo e vou gerar um volume adicional muito grande. Então, tipo, toma aqui, e é isso.
Exato. E aqui nós temos as funções de UI para isso, nós temos um calendário, nós temos uma entrada de motivo, uma seleção aqui para modificar as ordens fixas. Aqui também para o consumidor nós temos um saque, a qual ele escolhe a parte de perguntas frequentes ou um chatbox para responder. E aqui nós também temos as informações de contato conosco, caso ele queira falar com algum funcionário no live. As perguntas frequentes seriam perguntas generalizadas, tipo, quantas passagens fixas eu posso ter por semana, quanto é meu lixo de contrato básico. Esse tipo de pergunta seria respondida aqui em perguntas frequentes. Esse tipo de página resolve muitos problemas e evita muita carga de pergunta que iria para um telemarketing em geral. Aqui seria um chatbox que responderia dúvidas um pouco mais pontuais, um pouco mais únicas para cada um, e ele também teria o recurso de consultar as perguntas frequentes, pois faz parte da nossa base de dados para ele poder responder essas perguntas aqui, caso a pessoa não seja tão boa em procurar as próprias informações. E também, às vezes, uma entrada com o chatbox já ajuda basicamente a pessoa saber o que ela tem que perguntar para um atendente, assim, reduzindo o tempo necessário que a gente tenha uma pessoa falando com ela. Exatamente. Aqui nós já começamos as funções que são de funcionário coletor. A primeira delas é a agenda. Ela é gerada pela manhã, depois que os pontos de coleta são direcionados pelo algoritmo, e é colocado o melhor caminho que esse funcionário vai fazer durante esse dia. Então ele vai saber os pontos que ele vai passar e qual ponto que ele vai terminar. Certo? O ponto que ele vai terminar, ele é mutável, e a gente já vai explicar isso mais pra frente. Aqui é a parte de medidas. Cada local que o usuário coletor for parar, ele vai fazer uma medida que vai informar se o que foi descrito do lixo nas ordens anteriores convém com o que foi entregue de lixo para ele. Dito isso, ele não vai ser ele que vai analisar isso, ele só vai coletar a medida. Exato. E aí a gente vai ter essa informação, coisas tipo que tipo de lixo e volume do lixo, que podem ser medidos por um equipamento no próprio caminhão. O volume, no caso. Sim. E basicamente isso, tipo, ele não tem que se preocupar com se tá no contrato ou não, ele só pega e aí a gente vê isso depois, posteriormente. E aqui seria um dado do funcionário, que seria a minha contribuição, para ver o quanto de lixo ele recolheu na semana, quanto de lixo foi entregue, quanto foi reciclado e quanto não foi reciclado. Para o usuário ter uma noção, para o funcionário ter uma noção do impacto do trabalho dele. E assim, nós também, o pessoal da administração também tem uma medida de funcionário para poder trabalhar melhor com eles. Aqui já é a primeira tela de administrativo. A gente vai ter várias rotas, mais ou menos as principais rotas, né? Uhum. E aí é aqui que ela vai pegar isso. Cada rota ela vai ter tipo, a capacidade que a gente tem de atender, quais são os volumes fixos que a gente tem naquela rota, ou seja, volumes recorrentes de clientes, e as ordens variáveis para aquela rota, ou seja, pedidos adicionais, que talvez a gente seja forçado a remanejar alguma coisa. Exato. Então, tipo, quando você for ver, analisando isso, o administrador pode realocar as coisas na rota, ou simplesmente voltar para a tela inicial. Sim. Bem, aqui nós temos a tela de consumidores em geral. Os administradores têm acesso ao chart de cada consumidor, então você teria o nome do consumidor, o ID dele, o tipo, a localização e o status. Tá bom. Como funciona isso? O status ele valida para ver se o usuário já chegou
já passou o período de teste dele, de se ele já está dentro da nossa linha de trabalho semanal. Então demora um mês para o administrativo conseguir modificar esse valor, para que exista um período de teste para o uso do nosso serviço. Essa outra taxa aqui, que é a taxa de confiabilidade, ela vem do feedback das medidas que foram feitas pelo funcionário coletor, para ver se o usuário entrega realmente o lixo que ele declara e, além disso, se aquele usuário ou a região daquele usuário tem muitas ordens de trote ou ordens mal mensuradas, coisas do tipo. Essa taxa serve para o administrativo ponderar melhor a mudança de qual é a palavra mesmo, Cis? Mudança de rota, se você rotas, vai alocar a capacidade corretamente ou não. Outro fator que também entra nessa confiabilidade é, por exemplo, se o cara cancela ordens muito frequentemente. Isso. Que aí a gente daria... Qual que é a ideia disso? A gente vai sempre priorizar os usuários com maior confiabilidade. Que aí a gente garante que está tendo bom impacto. Os com baixa confiabilidade vão acabar sendo tratados como, tipo... Não, vão ser... Caso a gente tenha que optar entre um altamente confiável e um baixamente confiável, a gente vai atender o confiável. Sim. Principalmente em questão de ordens extras. Bem, aqui é uma aba do administrativo, que é a aba de Business Intelligence. Você pode pegar uma rota ou um tipo de consumidor e ver as informações sobre lixo gerado, sobre lixo processado e as informações próprias de cada tipo de usuário ou de usuário fechado. Dito isso, também traz as informações dos pontos de entrega. Vamos supor que a gente tenha um ponto de entrega de reciclagem de metal. Só que a gente sabe que aquele ponto de entrega ele só consegue receber 1 tonelada de metal por mês, por exemplo. E a gente sabe que naquela rota, para aquele ponto de entrega, a gente está gerando 1,2. Então a gente vai ter que procurar rotas alternativas. Sim. Essa aba aqui é utilizada pode ser utilizada por todos do administrativo, mas ela seria mais utilizada pela galera do Business Intelligence mesmo. Aqui é o charts dos pontos de reciclagem mesmo, da entrega. E eles têm um nome, a identificação, o tipo de lixo que eu posso entregar lá, a localização e a capacidade. E a capacidade me informa para que eu possa alterar os finais de ponto de rota caso a rota passe por algum problema de lixo demais do que eu não estava esperando, ou se algum ponto já está cheio por outras entradas dentro dele. A gente tem aqui uma central para poder fazer aquela alteração de agenda que a gente conversou. Certo? Correto. Então esse é o aplicativo. Sim. Essa nossa visão dele. Tem alguns pontos que poderiam ser melhorados, como, por exemplo, a gente não abordou exatamente a admissão de funcionários ou não, a gente falou que é feito diretamente pelo servidor, muito porque o sistema de servidor a gente não chegou a abordar, foi esse protótipo mais levantando as capabilities que poderíamos ter para poder atender de forma efetiva. Da mesma forma que a gente comentou também do algoritmo de escolha de rota, e também é algo que a gente vai comentar um pouco mais a fundo nesse protótipo. Certo? Eu acho que é isso. Muito obrigado e tchau.